A gente tá quase acabando um ano de curso, né? Dia 28 de agosto, né? Bom, gente, ó. A gente viu o PowerPoint praticamente já inteirinho, tá? As ferramentas que eu acabei não mostrando aqui dentro do PowerPoint, vocês podem analisar que quando vocês viram o Word, quando a gente viu o Excel, vocês vão encontrar muito dessas ferramentas lá também, que a gente acabou vendo lá, e aqui então eu acabei não explicando elas novamente. Que seria mais ou menos quais, né? Por exemplo, lá no Word a gente já se acostumou a trabalhar com o grupo fonte, que é aumentar, diminuir a fonte, trocar o estilo da letra, grupo parágrafo, né, que é as organizações do texto, né? Aquela parte de desenhar, se eu quero colocar uma forma, balãozinho, que foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez lá no Word, né? Colocar caixa de texto, esse tipo de coisa. Tanto é que eu sempre comento com vocês para vir aqui, ó, no grupo de slide, que é um grupo que a gente tem aqui no PowerPoint, que eu sempre foquei ele em vocês, tanto para a gente sempre vir aqui e criar um slide sempre em branco, para a gente ter a liberdade de fazer o jeito que a gente deseja no nosso slide. Aqui no computador eu também tenho organização, né, para avançar ou recuar algum dos objetos ali. Por exemplo, digamos que eu tenha que fazer duas formas, né? Vou colocar aqui uma dessa e uma dessa. Vou até pintar de outra cor para vocês verem. Ó, organizar, né? Quando eu clico no objeto, eu posso recuar, ó, enviar para trás ou enviar para frente, né? Avançando, recuando, tudo isso aqui são a organização ali, certo? Como vocês trabalharam com mais conteúdos dentro do slide, que a gente fez ali mais imagens dentro do mesmo slide, às vezes aparece até um em cima do outro, aparece até meio desorganizado. Aí dá até para utilizar isso aqui, ó, de avançar, recuar, para a gente para vocês conseguirem mexer no objeto que vocês querem, certo? Menu inserir. Eu tenho também vários outros grupos nele, né? Grupo imagem, ilustrações, vários grupos. Também a gente viu todos eles já. Não no PowerPoint, mas algum deles a gente já viu em outros programas. Por exemplo, cabeçalho e rodapé. A gente viu no Word. Word Art, que a gente vem até trabalhando bastante aqui por ser uma forma de letra um pouquinho mais bacana. A gente vem adicionando sempre nas apresentações. Ó, aqui eu também encontro formas, né? Gráficos, smart art, ícones para serem colocados ali, imagem, aqui no grupo de imagem, ó, que a gente trabalhou bastante, né? Instantâneo seria usar a própria webcam do notebook para estar tirando uma foto, né? Colocar um álbum de fotografias aqui para ele ir passando várias fotografias, certo? Tabela, que a gente chegou até a ver lá no Word, a gente viu tabela. Se a gente quiser fazer uma apresentação, por exemplo, mais profissional com recursos gráficos, digamos que eu vou apresentar o mercado financeiro, alguma coisa do tipo, eu também consigo utilizar os gráficos e a gente viu lá no Word, lá no Excel, como trabalhar com o gráfico, como usar o gráfico, as referências dentro das tabelas, tudo isso a gente acabou analisando. Aí aqui, ó, também tinha o grupo mídia, né? Que a gente viu o vídeo, a gente adicionou um videozinho fazendo uma apresentação de parque temático lá, aquela coisa toda que eu propus de trabalho para gente. Áudio, né? Até mostrei também a apresentação de karaokê para sincronizar com música, que seria uma das coisas mais difíceis em trabalhar com áudio, seria sincronizar o efeito junto com a música, tá?
Então, colocar um áudio em outra apresentação é muito simples, tá? A parte de sincronizar o efeito para fazer o karaokê, que é realmente o exercício mais complicado. Comentários também a gente já viu também. Então, a maioria das coisas que tem aqui a gente viu. Design, que a gente está muito acostumado também de usar aqui no PowerPoint, a gente viu desde lá do Word também, os designs da página, esse tipo de coisa para a gente estar utilizando aqui também algumas características de cores, efeitos no design, tudo isso são efeitos visuais que vocês podem estar analisando um a um e vendo as mudanças. Transições, que foi o que eu falei já desde lá da primeira aula, né? Que é quando um slide passa para o outro, aí eu tenho as transições que vai aparecer quando um vai passar para o outro. Aqui eu tenho algumas opções, se eu quero opções simples na vertical, horizontal, de que jeito que esse efeito vai se comportar, né? Uma coisa que eu não comentei com vocês é que assim, ó, em todos os efeitos, gente, vocês vão encontrar um efeito chamado efeito aleatório. Olha lá, é um efeito aleatório, tá, gente? Qual é a função de colocar um efeito aleatório? Toda vez que vocês abrirem a apresentação de slide de vocês, ele vai aparecer um efeito diferente, tá? Por exemplo, ó, cliquei em efeito aleatório. Toda vez que eu for iniciar a apresentação, vou apertar aqui o F5 para vocês verem. Efeito aleatório. Deixa eu voltar aqui, F5 de novo, efeito aleatório. F5 de novo, efeito aleatório, tá? Então, isso aqui, gente, é uma coisa que a gente normalmente usa no primeiro slide, para ele entrar de formas variadas. E também vocês podem utilizar na apresentação como um todo, tá? Tem esse efeito aqui que eu não cheguei a comentar, mas estou falando aqui para vocês que ele entra vários efeitos diferenciados, tá? Ele nunca vai repetir sempre o mesmo efeito, tá? Animações, né? São os efeitos de cada objeto, né? Deixa eu só adicionar um objeto aqui, um objeto qualquer, vou colocar uma forma, só para ele habilitar o menu lá para mim. Ó, efeito. Efeito de entrada, ênfase, saída, aqueles de trajetória, que seria o quê? Também tem o botão, mais efeitos, tenho vários efeitos aqui. Eu não encontro, o efeito aleatório, tá? Eu não vou ter um efeito aleatório, para ele não... Esse daqui realmente, por objeto, tem que determinar um efeito fixo, justamente por causa do painel, onde vocês vão determinar tempos de efeito, velocidade, entrar nas características do efeito. Por exemplo, vamos colocar aqui um efeito simples aqui. Características dos efeitos. Para cada efeito, a gente tem as características próprias, seja colocar um som, fazer alguma ação após a animação, um intervalo que vocês querem, se é para entrar junto com o efeito de outro objeto ou depois do efeito do outro objeto, se tem alguma demora, se vai entrar depois, no mesmo tempo, e por aí vai, certo? Para cada efeito, vocês vão ver que vocês vão ter algumas características, certo? De ênfase, a mesma coisa. Características também, né? Saída, a mesma coisa. Vocês vão ter características dos efeitos também. Para cada efeito, umas características diferentes. E os efeitos de trajetória, né? Que eu até comentei com vocês, o efeito de trajetória, ele fica legal para a gente colocar com letras, né? Adicionar um word art aqui. Ó, vamos colocar aqui no texto um efeito de trajetória.
Então, animações. Vou adicionar um efeito aqui de trajetória. Vou até vir mais efeitos. Vou colocar um espiral. Ó, tá lá, né? Vamos clicar 2 vezes aqui e eu quero que ele venha na característica do efeito por letra. Certo? Fica bacana também. Daí a parte de apresentação de slide, que vocês vão testar os intervalos para gravar a narração conforme vocês tenham uma música ou alguma coisa do tipo, ou gravar a apresentação de slide. Quando eu aperto em gravar a apresentação de slide, eu tenho a possibilidade de narrar eu mesmo. Ele ativa o microfone, a webcam, fica aqui um quadradinho com a webcam. Caso vocês vão fazer essa apresentação e apresentar online, alguma coisa assim, dá para gravar a narração, ou seja, uma apresentação que necessite da visualização, ou de vocês falando aquele texto que está entrando, explicando alguma, digamos que seja uma apresentação de mercado financeiro, alguma coisa assim. Aí a gente normalmente grava a narração para a gente estar fazendo a parte explicativa, certo? Revisão é o menu que vocês viram lá no Word, para verificar a ortografia, gramática, né? Colocar um comentário em algum dos lugares ali para posteriormente ser visto, certo? Esse menuzinho a gente chegou a ver no Word. E aqui algumas coisas de exibir, né? Que é régua, ele vai aparecer, linha de grade, ó. Tudo isso, às vezes, eu tenho a necessidade que apareça para mim ter uma referência, não fazer as coisas fora de um padrão, ou torto, alguma coisa do tipo, né? Guias, também ele aparece lá embaixo, certo? E aqui alguns modos de exibição, né? Que ele aparece na apresentação, ó. Comentário, anotação, quantos slides aqui em miniatura. Aqui ele aparece todos os slides um ao lado do outro, ó, para ver a anotação que fez em cada slide. Modo de leitura, que ele mostra a apresentação, né? Normal é o que a gente utiliza para a gente estar trabalhando. Eu acredito que seja a forma mais simples, tá? Mas, ó, se tiver mais slides, digamos que eu olho aqui, ó, ele vai aparecer desta maneira. Eu quero mudar o slide, eu clico 2 vezes. São maneiras de exibição, tá, gente? E aqui, ó, não tenho mais nenhum dos menus. Tem o menu de ajuda, né? Mas eu não tenho mais nenhum menu. Agora, quando eu vou clicar em um objeto, a gente já se familiarizou que ele sempre aparece mais algumas ferramentas, ó. Clico no objeto, ó lá, ó, ferramentas de desenho, já até numa cor um pouquinho mais escura. No texto, ele também aparece lá o formatar, né? Tem para alguns objetos, algumas características que ele aparece até mais de uma opção. Vamos ver aqui. Ó, tabela, ele mostra design e layout, né? Ferramentas de tabela. Então, para cada característica que eu estou utilizando, eu vou ter características próprias, assim como as propriedades dos efeitos. Isso a gente tem que sempre analisar. Por exemplo, aqui ele vai mostrar mais a parte visual, né? Quero trocar de cor, menuzinho de cores, ó. Quero meio transparente, né? Tudo isso são efeitos que tem aqui. Outros preenchimentos, olha, também aparece. Tem aqui as cores, contorno, né? A cor do contorno, se eu quiser mudar. Efeito, ó. Tem alguns efeitos. Tudo isso aqui, gente, é a parte visual que vocês podem estar utilizando e analisando uma a uma, né? Texto, a mesma coisa, ó. Mesmo menuzinho, dá para trocar o estilo do texto, tudo isso vocês vão encontrar nesses menus que ele aparece como extra ali.
O que a gente viu, gente, na aula passada, foi a parte de vídeo. Que é adicionar um vídeo, cortar o vídeo, que foi isso aqui, né, ó. Inserir aqui, vou inserir um vídeo, a gente ter uma ideia ali, tá? Vou colocar um vídeo qualquer aqui. Ó, coloquei o vídeo. O que eu vou ter aqui no vídeo? Eu tenho o menu lá em cima, né, do objeto, ó, formatar, reprodução. Posso colocar um efeito de imagem, algum efeito nesse vídeo que já tem pré-determinado. Posso criar o meu, né? Como assim criar o meu? Posso vir aqui o efeito, brilho, quero colocar um brilho no fundo, uma rotação 3D, ó. Tudo isso vocês podem, é coisas visuais que vocês vão ter a possibilidade de ir testando um a um, efeito por efeito, combinar mais de um efeito um junto com o outro. Tudo isso dá para fazer. Correções de cores, ó, um efeito, deixar mais escuro, mais claro, trocar a cor, quero um vídeo num efeito de uma cor diferenciada, quero ele no preto e no branco. Tudo isso são coisas que vocês visivelmente conseguem estar mexendo. E aqui na parte de reprodução, eu tenho também algumas ferramentas, né? Executar em tela inteira, ocultar, várias características básicas, tá? Inserir, ó, uma legenda, quero colocar uma legenda em algum arquivo que eu tenho salvo da internet. E aqui eu também tenho como cortar esse vídeo. Digamos que vocês queiram cortar um pedaço do vídeo. Ah, eu quero cortar um pedaço do vídeo, até aqui, né? Ó, dá para ver o vídeo aqui, né? Eu quero cortar um desses pedaços. Como é que faz? Só pegar aqui a ferramenta de corte, ó, ele vai começar aqui. Então, ok, ó, ele já vai cortar o vídeo, certo? Ele vai ficar só aquele pedaço que foi feito ali. Mas como vocês podem ver, são ferramentas bem limitadas em cima de vídeo, da apresentação e esse tipo de coisa. Mas dá para realmente fazer trabalhos bem bacanas aqui, tá? Vai de encontro ao mercado hoje, principalmente nessa época de pandemia que a gente está tendo aí. Dá para utilizar de formas tecnológicas, né? Para utilizar menos papel, esse tipo de coisa, fazer a própria divulgação através de slide, porque eu posso salvar ele, né? Salvar aqui, ó, como um arquivo de vídeo, por exemplo, ó. Aqui eu tenho estilos de arquivos que eu posso salvar, eu posso converter isso aqui em vídeo. Vídeo MPEG-4. Depois de gravar o tempo, gravar a narração, tudo certinho, eu posso estar salvando ele como um vídeo, postando no YouTube para fazer a propaganda, ou até mesmo encaminhando através do WhatsApp. Como a gente fez aí vídeo de. A gente fez a apresentação de restaurante, toda essas apresentações que a gente veio fazendo, por exemplo, a do restaurante, que a gente fez segunda um prato, terça-feira outro prato, quarta-feira outro prato, e fez a apresentação em cima disso. Pode muito bem salvar em vídeo e fazer a divulgação do próprio restaurante, de uma lanchonete. É um cardápio audiovisual, né? Tanto como um restaurante, tanto como um cardápio, enfim. Aí vai de cada um de vocês, para vocês verem como não tem limites ali para o que vocês podem estar fazendo, tá, gente? Aí foi isso que eu mostrei no PowerPoint, né? Todas essas ferramentas, muitas coisas aqui a gente vai ver mesmo na parte visual, tudo isso, a grande maioria, né? Depois, gente, agora eu tenho um aplicativo que faz parte do nosso curso, que é o Filmora 9. Ele também faz quase o mesmo trabalho que a gente pode
fazer no PowerPoint? Claro que a gente não vai ter ferramentas para gráfico, esse tipo de coisa assim. A gente vai trabalhar mais em cima dos vídeos. Como assim, né? Qual a finalidade disso? Digamos que você precise fazer um efeito no vídeo que você não encontra aqui. E não tem como fazer aqui. Então, com o conhecimento que vocês já possuem no PowerPoint, vocês vão ter conhecimento também em outros aplicativos. A qualidade de um trabalho, ela vem com a junção de mais ferramentas. Isso em todos os tipos de trabalho, tá, gente? Quanto mais ferramentas a gente fizer a junção, maior será a qualidade daquilo que a gente tem para oferecer. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui o Filmora 9. É esse cara aqui, um dos conteúdos que a gente vai aprender também aí no nosso curso. Gente, o Filmora 9, ele já é próprio para edição de vídeos, tá? Vocês vão observar aqui embaixo que vocês vão encontrar uma linha do tempo, né? Vocês vão encontrar essa linha do tempo aqui, vocês vão poder importar arquivos de mídia, seria ou música, ou foto, ou vídeo, dá para importar. Eu vou ter efeitos, ó, coisas que vocês vão se familiarizar e observar lá do PowerPoint, ó, transição. Eu vou ter efeitos de transição. Aqui eu tenho uma porção de efeitos de transição, gente. Uma porção grande. E efeitos bem diferenciados, ó. Vamos clicar em um aqui para mostrar para vocês, ó. Estão vendo? Efeitos de transição diferenciados. Para estar usando no slide. No slide não, na apresentação em vídeo, né? Aí, por exemplo, eu faço a minha apresentação aqui, dá para cortar essa apresentação, ó. Digamos que eu queira juntar, tá? Vamos fazer, como a gente ainda não aprendeu ele aqui, a gente ainda não aprendeu esse programa. Então, vamos usar o conhecimento que a gente tem aqui, do PowerPoint, e vamos trazer para cá, né? Como eu sempre digo para vocês, quando a gente começa alguma coisa nova, eu mostro para vocês como engatinhar. Lá no final, a gente já vai ter um conhecimento bem grande, certo? Aí, digamos aqui, que eu fiz a apresentação no PowerPoint, toda bonitinha, do meu restaurante lá, coloquei os pratos, tudo bonitinho e tal. Só que eu observei aqui que tem efeitos muito mais legais. E eu quero fazer a apresentação aqui no PowerPoint, porque eu tenho o Word Art aqui, eu tenho algumas ferramentas que eu não encontro aqui, e eu quero usar as ferramentas que eu tenho aqui no PowerPoint. Eu monto a apresentação toda. O que eu posso fazer? Posso colocar o efeito por objeto na minha apresentação? Sim, posso colocar os efeitos por objeto, aquela coisa toda, tudo bem bonitinho. Por quê? Aqui, vocês não vão conseguir colocar o efeito do PowerPoint, por exemplo, entrar um objeto, entrar outro objeto no mesmo slide ali, né? Não vai dar para fazer. Vocês vão estar trabalhando com a edição de vídeo. Vocês têm efeitos aqui, ó. Os efeitos que vocês têm são efeitos visuais no próprio vídeo, né? Ó, por exemplo, quero colocar um efeito desse. Ó, é um efeito visual, gente, né? Não é um efeito de objeto que nem eu tenho no PowerPoint. Elementos aqui, ó. Aí eu tenho alguma coisinha que eu posso colocar em cima do vídeo, né? Alguma coisinha ali e tal, mas ele já, digamos, está pré-definido já. Então, o que eu quero fazer? Eu quero usar os efeitos do PowerPoint com os efeitos que eu tenho em cada objeto, nas letras, esse tipo de coisa, e quero converter ele em vídeo. Só que quando eu mandar em vídeo, eu quero uns efeitos diferentes, quero algumas coisas mais legais. Então aí vocês utilizam o conhecimento que vocês já têm no PowerPoint. Quando vocês salvarem a apresentação, lembrando que eu consigo alguns recursos no PowerPoint somente no computador, inclusive
salvar transformando em vídeo, tá? Que seria aqui, ó, vídeo MPEG 4. Isso aqui, gente, eu só consigo transformar em vídeo no computador. Aí, digamos que eu pegue os slides, salve a apresentação em vídeo. Beleza, salvei a apresentação em vídeo. Agora eu vou lá no PowerPoint, só que aqui eu não fiz vários slides, tá? Eu fiz o primeiro slide com todos aqueles efeitos, já pego o primeiro slide, salvo em vídeo, certo? Segundo slide, faço o segundo slide com os efeitos que eu quero, salvo em vídeo. Aí por quê? Quando eu vim aqui no Filmora, agora eu vou adicionar os slides, um por um, que vai estar tudo salvo em vídeo, né? Vamos vir aqui em mídia. Vou adicionar alguma coisa aqui para vocês verem. Vou vir aqui pegar um vídeo que eu tenho aqui, tá? Pegar esse videozinho aqui. Ó, peguei o vídeo, tá? Ó, o vídeo tá ali. Ó, coloquei ele na linha do tempo. Só cliquei em cima aqui e coloquei ele na linha do tempo, tá? Ele apareceu aquele quantos frames e qualidade eu quero e ele aparece aqui na linha do tempo. Aqui na linha do tempo ele apareceu o vídeo embaixo, ele apareceu a trilha sonora daquele vídeo. Estão vendo a trilha sonora embaixo e o vídeo em cima. Aí digamos que eu queira cortar um pedaço desse vídeo. Olha só, conforme eu vou mexendo na minha linha do tempo aqui na parte de segundos aqui em cima, ele vai mostrando uma tesourinha. Ah, eu quero cortar, ó, clico na tesourinha, já cortei o vídeo em dois, ó. Já tenho duas partes do vídeo. Aí digamos que no meio desse vídeo aqui eu quero colocar uma imagem, né? Aí eu vim aqui, vamos adicionar uma imagem aqui, vamos ver. Aí digamos que queira colocar uma imagem, certo? Ó, coloco lá, observem a linha do tempo, ó. Onde eu quero colocar a imagem eu tenho que arrastar no tempo, tá? Aí, digamos que eu quero colocar a imagem aqui, certo? Vamos lá, a imagem tá ali. Aí vou juntar outra parte do vídeo aqui, certo? A imagem ali, o vídeo aqui. Agora eu quero pegar esse vídeo aqui e quero colocar um efeito. Esse aqui eu vou colocar esse efeito. Beleza. Vou colocar o efeito. Ó, vou adicionar o efeito aqui. Olhem a linha do tempo, tá, gente? Ó, eu aumentei o tempo do efeito. Observaram, né? Se eu quiser diminuir o tempo do efeito, consigo diminuir. Deixa eu arrumar aqui os tempos. Ó, vou até colocar outro efeito aqui também. Olha, já apareceu outro efeito aqui. Vou colocar esse efeito até aqui, para ele mudar o efeito ali, até a foto. Aí na foto eu quero uma transição. Vou botar uma transição aqui na foto. Pode ser essa. Ó, ele já apareceu em cima da foto o efeito de transição ali, ó. Certo? Vou colocar aqui também no... Quando ele entrar o vídeo. Ó, já apareceu lá mais um efeitozinho. Vou até dar um zoom, que ele é bem pequeno, tá, gente? Talvez vocês não consigam ver na gravação. Ó, esse aqui ele apareceu depois que eu apertei no efeito. Ó, apareceu a mãozinha ali, ó. E o efeito aqui é a mesma coisa. Agora vamos ver como é que ficou, tá? Vou vir até aqui e vou dar play. Ó, o efeito visual entrou em outro efeito visual. Vai ter uma transição para foto. Transição. E ali, ó. Agora voltou ao vídeo. Certo?
tudo isso, gente, são coisas que a gente vai estar analisando aí depois no Filmora e tudo mais. Então, comecem a analisar que fazer junção do conhecimento de um programa junto com o outro é muito importante, tá, gente? Começa a ficar coisas com altíssimas qualidades, tá? A qualidade fica muito superior quando vocês juntam o conhecimento de um programa com o outro. Afinal de contas, vocês não estariam só utilizando de ferramentas de apenas um programa, e sim de mais de um. Então se torna um trabalho com uma qualidade maior e visualmente as pessoas que conhecem e têm prática em computador e apresentações audiovisual vai analisar que o conhecimento da pessoa vai além do básico, certo? Outra coisa que eu mostrei para vocês também, vou fechar aqui o Filmora, tá, gente? Mostrei algumas coisas para vocês, vou fechar ele aqui, tá? Outra coisa que eu comentei com vocês foi sobre o slide, lembram da logomarca? Eu até comentei sobre PNG, quando vocês fossem pegar no Google, pegar imagens em PNG, que ela tem um fundo transparente, esse tipo de coisa. Vou mostrar uma coisa aqui no Photoshop para vocês, bem básica, tá? Vou abrir aqui alguma coisa, vou abrir o Homer aqui, ó. Certo, eu abri aqui o Homer, certo? E aqui eu tenho um fundo nele, um fundo azul, né? Aí digamos que aqui no meu PowerPoint eu estou trabalhando com um design, vamos colocar um design aqui, deixa eu ver um que seja aqui, ó. Digamos esse design aqui, tá? Eu quero esse design porque eu quero fazer a apresentação e eu quero que, digamos que o Homer esteja aqui. E eu quero que esse fundo apareça, né? Inserir imagem. Vamos colocar o Homer aqui. Ó, o Homer em azul, tá ali, ó. O Homer. Mas já cortou o meu fundo, né? Já não ficou do jeito que eu queria. Ah, mas dá para colocar efeito? Dá para colocar efeito. Mesma coisa, tá? Ó, efeito e tal. Mas não quer dizer que eu esteja do jeito que eu quero. Então, eu faço a junção do conhecimento. Seria o quê? Eu quero só o Homer. Quero deixar ele sem fundo nenhum, quero transparente, tá? Ah, então eu vou lá na internet, vou vir aqui na internet e vou procurar um Homer com fundo branco. Vamos vir aqui, vamos lá. Homer com o fundo branco. Aqui, ó. Olha um Homer aqui com fundo branco. Igual, né? Ah, é desse jeito que eu quero. Ah, é, com fundo branco. Beleza, vou copiar a imagem. E vou pegar esse aqui que eu não quero e vou colar. Oxe, mas eu queria só o Homer. Sem o fundo, né? Fundo branco ali. Deu errado, não era isso que eu queria. Teria que ser o quê? Um Homer em PNG. Um fundo transparente, né? Coisa que já se torna um pouco difícil de eu encontrar para mim estar desenvolvendo o que eu quero desenvolver aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no Photoshop, meu Homer aqui, certo? Agora eu quero deixar ele com fundo transparente, porque lá na minha apresentação eu quero usar o conhecimento tanto que eu vou ter no Photoshop para me adicionar ali, que é o que? O Homer com fundo transparente para aparecer o design que eu escolhi. Então vamos lá. Clico duas vezes na camada, vou dar um OK para tirar o cadeadinho, para ela destravar, para eu poder mexer. Dei um OK, beleza, destravei a camada. Olha que simples, gente. Venho na varinha mágica, escolho um limite de tolerância. O que seria isso? Seria a tonalidade de cor, tá, gente? Observem que eu tenho dois azul aqui. Eu tenho um azul mais claro, um azul mais escuro, um azul com sombra. Se eu colocar, digamos, tolerância 5,
Olha o que vai acontecer. Eu vou selecionar tonalidades de cores. Então, vamos aumentar aqui para 60%, mais ou menos. Quando eu clicar, observem, ó, ele já selecionou a tonalidade, todas as partes, ó. Vamos selecionar aqui no cabelo aqui também. Agora eu vou deletar. Olha lá. Beleza? Deletei. Deletei o fundo. Simples, muito fácil. Observem que ele ficou aqui quadriculadinho, tá? Um xadrez, né? Isso aqui, gente, como eu comentei com vocês na internet, às vezes a gente acha as imagens com um quadriculadinho desse, significa que ela está transparente. Mas nem sempre o que a gente vê no Google com um quadriculadinho está transparente, tá? Ó, por exemplo, essa daqui, ó, tá quadriculadinho, mas não está transparente. Observem, copiei aqui, ó, vou colar aqui. Não está transparente, tá? Porque é só um estilo, né? Um exemplo, digamos assim, tá? Não sei para que eles estão utilizando esta imagem, mas seria um exemplo. O que eu teria que fazer para pegar o fundo transparente? Deletei o fundo, lá em arquivos, salvar. Lembram que eu falei do PNG? Ó, aqui, ó, em tipo, vocês vão clicar em tipo. Isso aqui a gente vai entrar nessas características. Depois a gente vai ver muito disso dos tipos de arquivos. E aí a gente vai procurar, ó, PNG, ó. PNG. Beleza, ó. Vamos salvar aqui PNG. Vou salvar por cima desse Homer branco aqui. Salvar, vou salvar por cima, sim. Salvei em PNG, tá? Agora vamos lá. Inserir a imagem, essa imagem que eu acabei de fazer PNG. Olha lá, meu Homer transparente, gente. Certo? Sem o fundo, do jeito que eu quero. Então, a junção do conhecimento de um aplicativo com outro é muito importante, tá, gente? E vai ser esses aplicativos que a gente vai ver no decorrer do curso, entre outros, tá? Só quis mostrar algumas coisas que dá para a gente fazer com a junção de ferramentas do computador, de recursos, tá? Dá para a gente fazer trabalhos com uma qualidade muito superior. Beleza, galerinha? Nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Quis mostrar essas novas características para vocês, terem um conhecimento que vocês vão ver que logo a gente vai começar a fazer muitas junções, né? Principalmente quando, às vezes, eu pedi, eu queria que fizesse isso, isso e isso. E naquele programa em si não dá para fazer, mas eu sei que o conhecimento de outros programas vocês conseguiriam fazer. Isso eu vou começar a puxar a partir de agora, do curso que a gente vai entrar em alguns aplicativos um pouco mais complexos, essas coisas assim. Então, a gente vai utilizar de recursos que a gente já aprendeu para estar desenvolvendo apresentações e trabalhos com maior qualidade. Beleza, galerinha?